Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que está redefinindo a competição nos negócios, a experiência do cliente. E a ferramenta que está mudando completamente as regras do jogo é a inteligência artificial. Ela promete e já está entregando uma transformação total na relação entre empresas e consumidores. Parem para pensar um pouquinho nisso. Essa pergunta vai direto ao ponto, no coração do desafio que as empresas estão enfrentando agora. As expectativas, elas dispararam. A capacidade de atender bem, a qualquer hora, de um jeito pessoal, isso se tornou o principal diferencial competitivo. E aqui a gente vê o tamanho desse desafio. De um lado, o que se espera hoje, respostas na hora, tudo super personalizado e se der um suporte que resolva o problema antes mesmo que ele apareça. Do outro lado, a realidade de muitos negócios, que ainda funcionam com horários limitados e de forma reativa. É exatamente esse buraco, esse gap, que a inteligência artificial veio para fechar. Para a gente entender direitinho como isso acontece, nossa análise de hoje vai ser dividida em 5 partes. Vamos começar com essa revolução da experiência, depois vamos passar pelos 3 pilares essenciais da IA nesse contexto e, por fim, dar uma espiada no que o futuro nos reserva. Ok, vamos lá. Primeiro ponto. É fundamental entender que IA não é só sobre colocar um robô para fazer tarefas. É muito mais que isso. É uma força estratégica que permite que as empresas atendam às demandas do consumidor moderno numa escala que até pouquíssimo tempo atrás seria, simplesmente impossível para qualquer equipe humana. E por que a IA é tão poderosa para isso? Basicamente por causa de 4 superpoderes. Primeiro, a capacidade de processar um volume de dados que a gente nem consegue imaginar. Segundo, a automação daquelas tarefas repetitivas. Terceiro, ela aprende melhor ao tempo todo. E, claro, a disponibilidade total, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso sim, muda o jogo. Vamos entrar então no nosso primeiro pilar, o suporte inteligente. Aqui o foco todo em usar a IA para dar assistência imediata, eficiente e até proativa, sabe? Chega de ficar esperando naquelas filas de atendimento intermináveis. E a grande estrela aqui são os assistentes virtuais de IA. Mas olha, não estamos falando daqueles chatbots antigos, meio robóticos. A gente está falando de sistemas super avançados que usam processamento de linguagem natural. O que é isso? É a habilidade da IA de entender a linguagem humana de verdade. Ela consegue captar a intenção por trás de uma pergunta, buscar a resposta nos sistemas da empresa e entregar algo que faz sentido, que tem contexto. E uma aplicação prática disso que é brilhante é o roteamento inteligente. O assistente de IA faz aquela triagem inicial, entende qual é a real natureza do problema e pronto, já direciona o cliente para o agente humano certo, para o especialista. Isso economiza um tempo precioso e diminui muito a frustração de todo mundo. E esse é um ponto que precisa ficar muito claro. A meta aqui não é substituir pessoas, é otimizar o trabalho delas. Pensa bem, ao automatizar aquelas perguntas mais comuns e repetitivas, a IA libera as equipes para focarem no que elas fazem de melhor, resolver problemas complexos, usar empatia e construir um relacionamento de verdade com o cliente. Certo? Vamos para o segundo pilar. Agora, vamos ver como a IA possibilita tratar cada cliente como se fosse único, mesmo que a empresa tenha milhões deles. A gente está falando de personalização numa escala que nunca se viu antes. O conceito-chave aqui é hiperpersonalização. E olha, isso vai muito, mas muito além de só colocar o primeiro nome num e-mail. É sobre usar a IA para analisar o comportamento de cada um, prever o que a pessoa pode precisar e entregar o conteúdo ou a oferta certa no momento exato. É quase como se a tecnologia conseguisse ler pensamentos. Mas afinal, qual é a mágica por trás dessa capacidade de quase ler a mente do cliente? São os chamados motores de recomendação. Eles são basicamente os cérebros de algoritmo que processam todos os dados e entregam aquelas sugestões que parecem perfeitas. Uma das técnicas mais conhecidas e poderosas é a filtragem colaborativa. A lógica por trás é simples e, ao mesmo tempo, genial. Se um grupo de pessoas com gostos parecidos com os de alguém gostou de uma coisa, a probabilidade dessa pessoa gostar também é altíssima. É exatamente o que a Amazon faz com o clientes que compraram X também compraram Y, ou o Spotify com as playlists descobertas da semana. É a IA criando momentos de descoberta, o que aumenta o engajamento e, claro, as vendas. Agora, o nosso terceiro pilar, que é sobre a arte de ouvir. Mas não é só ouvir, é entender de verdade o que milhões de clientes estão dizendo em tempo real,
por todos os canais possíveis e imagináveis. As empresas são bombardeadas com feedbacks assim todos os dias. Um tweet, um comentário numa rede social, uma avaliação num site, um e-mail, é um volume gigantesco de dados não estruturados e seria impossível analisar tudo isso manualmente. E agora, olhem o que a IA consegue fazer com essa mesma informação. Ela não só identifica que o sentimento é negativo, ela vai além. Ela entende o tópico exato, nesse caso um novo recurso do aplicativo, e já sugere uma ação. Isso transforma um monte de reclamação solta em inteligência de mercado, em algo que a empresa pode usar para melhorar. E como isso é possível? Graças a duas técnicas principais: a análise de sentimento, que decifra o tom emocional, e a modelagem de tópicos, que descobre os assuntos mais falados. Juntas, elas dão um panorama completo e em tempo real da voz do cliente. Isso permite identificar tendências ou até uma crise antes que ela vire uma bola de neve. Bom, depois de passar por esses 3 pilares, vamos olhar um pouquinho para o horizonte, porque essa revolução da IA na experiência do cliente, ela está só no começo. 4 tendências se destacam. A IA generativa, que promete conversas tão fluidas que vai ser difícil saber se é uma pessoa ou não. A CS preditiva, que vai tentar resolver um problema antes mesmo que o cliente perceba que ele existe. As experiências imersivas, misturando o mundo real e o digital. E, talvez a mais importante de todas, a IA responsável, que nos obriga a pensar em ética, transparência e em como usar essa tecnologia para o bem. E o que tudo isso significa para as pessoas? Significa que o papel humano não vai desaparecer, ele vai evoluir. O agente de atendimento se torna um especialista, um solucionador de problemas que tem a IA como uma espécie de copiloto, deixando a parte de empatia e a resolução de casos complexos para o ser humano. E para fechar nossa análise, fica esta reflexão. A transformação da experiência do cliente pela IA não é uma previsão, já é uma realidade. A verdadeira questão estratégica agora não é se, mas quando. Quando cada organização vai decidir não apenas acompanhar, mas liderar essa mudança, que sem dúvida é inevitável.